Mulher, você não precisa abraçar tudo o tempo todo e tá tudo bem. A gente precisa cuidar da nossa mente, do nosso corpo e também do nosso coração. Não dá para negar que a nossa rotina é realmente muito cheia. Mas você já parou para pensar quanto essa rotina ela é desgastante para você, porque você pode estar com a empatia desequilibrada? A empatia desequilibrada nada mais é do que você enxergar a dor do outro, mas isso se transformar em autoabandono. Como é que isso acontece na prática? Às vezes, dentro da nossa casa ou na rotina do nosso trabalho, nós podemos estar sendo sobrecarregadas por nós mesmos, abraçando muitas tarefas no dia a dia, muitas vezes pensando no outro para aliviar o outro, o dia do outro, a carga do outro, mas isso ao longo do tempo ele pode ser muito danoso, porque dentro desse processo, do cuidado, da empatia, existe o autocuidado. E muitas vezes, quando a gente está em desequilíbrio com essa empatia, a gente só pensa na dor do outro e se abandona. Como isso é na prática? Será que dentro da sua casa, você chega em casa, você faz todas as rotinas do trabalho, faz comida, cuida dos filhos, varre a casa, arruma, lava a louça, faz compra? Será que você não consegue equilibrar isso dentro dos familiares? Como é que isso funciona na prática? Conversa! Você precisa sim entender que o outro trabalha, que o outro tem dificuldades, que o outro tem dores, mas você também precisa entender que você precisa de cuidados. Quando essa empatia de olhar para o outro faz com que você deixe de olhar para você mesmo, ao longo do tempo isso é danoso, isso faz mal para a saúde, porque sobrecarrega o seu corpo e sobrecarrega a sua mente. E ali dentro desse processo você acaba se perdendo, e quando você vai recuperar ou entender o que está acontecendo, você não sabe nem por onde começou. Mas eu te digo que isso pode ter começado de uma sobrecarga a mais de serviços, tarefas e deveres que você pode ter colocado ali dentro do seu dia a dia. O olhar para o outro é sempre importante, Nós vivemos em sociedade e é importante esse olhar de cuidar do outro. Mas quando o cuidar do outro precisa ser olhado com a atenção de primeiro cuidar da gente, de primeiro dar-nos a atenção que nós precisamos, para assim cuidar dos outros. Já pensou se você, de tanto cuidar dos outros, de tanto atribuir tarefas para cima de você acaba ficando doente? Como é que você cuida das pessoas? Como é que seus filhos podem olhar para você e perceber que o trabalho ele é edificante? Muito importante que a gente olhe ao nosso redor e delegue tarefas. Sim, o outro precisa desse olhar de cuidado, mas a gente também precisa. Se dá para dividir, se dá para colocar isso em um equilíbrio dentro da nossa rotina, nós precisamos fazer. A gente tem muito em mente essa ideia de que a gente faz tudo, que a gente pega tudo, que a gente resolve tudo, A mulher moderna, ela acabou trazendo esse peso para a mulher, que é muito injusto, é muito pesado. Nós já temos muitas funções dentro de casa e a função mais importante é sermos mães. E muitas vezes a gente está exausta para cuidar dos nossos filhos, justamente onde a gente pensa em aliviar a dor do outro, aliviar o problema do outro ou o trabalho do outro. Mas a gente precisa olhar para dentro de nós precisamos olhar para dentro da nossa família para que a gente possa cuidar um dos outros com leveza, com amor e com cuidado. A dica primordial que eu passo para vocês é que a gente precisa aprender a ler os sinais do nosso corpo. Ler os sinais do nosso corpo, da nossa mente, e evitar que a gente chegue no extremo de exaustão por excesso de trabalho, por excesso de cargas. Nós precisamos reaprender a olhar para a gente com carinho, olhar pra gente com autocompaixão. Não como uma mulher maravilha, que a gente abraça tudo, a gente resolve tudo, a gente faz tudo, mas sim com um olhar mais empático, de cuidado, de aprender a ler os limites, de aprender que nós precisamos parar e pedir ajuda. Precisamos olhar para dentro com mais carinho, com mais amor, para que a gente possa olhar para o próximo, cuidar do próximo com o mesmo olhar que a gente cuida da gente mesmo. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe com aquela amiga que precisa ouvir sobre autocuidado. E já deixa o seu like e se inscreva no canal para mais dicas.